Muita gente fica pensando, como é fazer um programa de TV e pensar em tantos assuntos diversificados no dia a dia? E eu vou contar como é que surgiu essa pauta que a gente vai tratar hoje aqui no Mulher Demais. Surgiu de uma conversa que nós estávamos tendo e a pessoa dizia assim, eu estou com muita dificuldade de contratar um jovem aprendiz. E eu perguntava, já entrevistei 12. Aí eu, mas por que você está com essa dificuldade? E a pessoa me dizia assim, porque se eu pergunto alguma coisa da atualidade, não sabe. Se vem para a empresa, não conhece nada da empresa que está vindo. E você sabe qual é a nossa missão? Não sabia, então eu estou com essa dificuldade. E o sonho da independência financeira tem chegado cada vez mais cedo. É preciso encontrar o emprego, tá certo? Certo. Só que muitos jovens, às vezes, não conseguem se encaixar no perfil das empresas. E alguns empresários estão realmente tendo essa dificuldade na hora de selecionar um candidato para uma vaga. Então, hoje existe um programa chamado Jovem Aprendiz, que faz esse elo entre os jovens e as empresas. Mas como conseguir, depois do prazo, se estabilizar, por exemplo, na empresa? Hoje eu vou conversar com a Valesca, que tem 18 anos. Oi, Valesca, tudo bom? Seja bem-vinda. A Valesca está buscando esse ingresso no mercado de trabalho, né, essa oportunidade. Vou conversar com a Gabriela Garcia, que é estudante de jornalismo. Oi, Gabi, bom dia, seja bem-vinda ao trabalho. Gabi trabalha aqui com a gente, né, e está na expectativa aqui da contratação, a gente também está na torcida. E a gente recebe a Aline Chaves, que é coach de carreira. Bom dia, Aline, seja bem-vinda. E também a gente conversa com a Andréa Cruz, que é supervisora do CIE Paraíba, esse programa que junta, né, esses interesses. Sejam bem-vindas todas. Eu quero conversar com você, Aline. Eu trouxe um exemplo de um papo. E a partir desse papo, isso se tornou e que a gente está vivendo aqui no Mulher Demais hoje. Por que esses jovens, muitas vezes, têm, né, esse perfil, né, tem essa vaga, mas tá faltando algum elo entre eles, assim. Tem o CIE para fazer o elo, daqui a pouquinho ela vai explicar como é que funciona esse serviço, qual a diferença do menor aprendiz para o jovem aprendiz, mas o que é que tem faltado nesse elo? Tem faltado a parte técnica, Fernanda, mas eu acredito que mais ainda a parte comportamental, né? A questão do relacionamento interpessoal na empresa, da disponibilidade desse jovem, da disposição, da garra, né? Como você falou aí anteriormente, a questão do conhecer a empresa. Qual empresa que eu busco trabalhar? Né? Então, você tem que buscar informações sobre a empresa. Não simplesmente deixar o seu currículo ou se cadastrar em um programa e aguardar sentado essa vaga. Né? Então, tem que correr atrás, buscar cursos para se aperfeiçoar, né? E desenvolver competências. A gente tem o CIE, que é esse programa, e eu queria até que você explicasse qual é a diferença, que a gente escuta muito o menor aprendiz, que tem que ter a lei, que tem que ter, né, tem tantos funcionários, mas qual é a principal diferença do menor aprendiz para o jovem aprendiz? Bom dia a todos. A principal diferença é a seguinte, a lei da aprendizagem, ela iniciou para uma faixa etária dos 14 aos 18 anos. E de 2005 para cá, essa faixa etária ela foi ampliada, né? E aí foi até os 24 anos. Então, chama-se menor aprendiz aquele jovem que está na faixa etária dos 14 aos 18 e o menor aprendiz e o jovem entre 18 e 24. Porém, a lei é a mesma, os direitos, as garantias que tem, é tudo igual. Então, a lei é a mesma, só se diferencia essa nomenclatura por causa disso, porque houve uma emenda à lei que ampliou a faixa etária. Por conta da faixa etária, há essa diferenciação. Isso. O pré-requisito é estar estudando? Não necessariamente para o jovem aprendiz, né? Ele precisa estar entre 14 e 24 anos, estar cursando ensino fundamental, estar cursando ensino médio ou ter concluído o médio. Entendi. Então, aquele jovem que concluiu o ensino médio, mas ainda não ingressou no ensino superior, ele pode ser jovem aprendiz. Olha que legal, muito importante a gente estar falando sobre isso, que às vezes fica, como o menor aprendiz é vinculado à questão de estar estudando, às vezes pode estar confundindo, né? Gabi, você entrou aqui, você estava estudando ainda, está estudando ainda, como é? Estou estudando, Fernanda, eu estou no 7º período de jornalismo, quando entrei aqui eu estava no 5º, cursando o 5º, tinha 19 anos, passei 1 ano e 4 meses como aprendiz, aqui na TV, né, na redação, trabalhando com vocês, trabalhando com o pessoal de toda manhã, né, da tarde, e fui contratada, né, ontem, segunda-feira, foi meu primeiro dia de trabalho, hoje já eu estou entrando, inclusive, e é isso aí. Como foi? Você entrou através de um programa também? Foi, eu entrei através do programa Jovem Aprendiz, né, em maio de 2015, estava procurando um estágio, né, aquele período bem que a gente fica, né, bem louco atrás de estágio, né, normal, isso todo mundo passa, e consegui essa vaga aqui na TV, através de um post no Facebook que eu vi,
vaga para jovem aprendiz na TV Correio. Eu falei, não, vou tentar. Né? Fiz meu currículo tudo direitinho, pesquisei sobre a vaga, mandei meu currículo aqui para a TV e quando foi 2 dias depois fui chamada para entrevista, né, com Viviane no RH e com Carla Visani, nossa editora-chefe. Olha, e aí tá aqui com a gente, né? Isso é muito bacana. Eu também comecei aqui através de um estágio, né? Gente, os estágios, eles são portas que se abrem, então a gente não pode perder essa oportunidade, né? Desde você estava falando o quê? Eu não ouvi você, Desirê. Repete o que você estava me perguntando. Aline, a gente tem um exemplo aqui de alguém que entrou, viu no Facebook uma postagem, não necessariamente num programa, depois eu vou perguntar como é que se inscreve no programa lá, mas ela usou a rede social em prol. Então, o Facebook, às vezes, ou o Instagram, pode trazer boas oportunidades, né? Isso, com certeza. A rede social hoje ela é um elo também, né, para ajudar esse jovem a se inserir no mercado de trabalho, a ter a tão sonhada primeira oportunidade. Porque realmente é a oportunidade de aprendizagem. Onde o jovem ele vai ter, né, a parte técnica, onde ele vai ter o curso, mas também ele vai ter na empresa a parte prática. Verdade. E ele vai trabalhar a parte comportamental, de como conviver, se relacionar no ambiente de trabalho. Sair da teoria, né, e unir a prática. Valesca, você está nessa busca aí, né? Sim. Está estudando? Sim, eu sou estudante de psicologia, estou no 4º período e desde que eu comecei a faculdade estou na busca, não necessariamente por um estágio, que infelizmente a gente sabe que é difícil, mas procurar essa independência por meio do trabalho mesmo. Inclusive, recentemente tive uma oportunidade de participar de uma entrevista de trabalho, mas como foi colocado aqui, a questão da disponibilidade, ela atrapalha muitas vezes essa situação. Às vezes o horário de estudo coincide com o horário do trabalho, né? Conta pra mim, como é que foi a sua experiência da entrevista? Você ficou tensa, você conheceu a entrevista? Como é que você se preparou para essa entrevista? Eu fiquei bastante nervosa, até porque assim, não foi uma coisa que eu estava esperando. Eu fiz o cadastro lá no CIE e aguardei. Então, fui chamada para essa entrevista, também vi nas redes sociais, que são uma porta hoje em dia. E aí, fui lá, pesquisei um pouco sobre a empresa, já que eu percebi que é importante a gente ter essa informação. E chegando lá, obviamente, o nervosismo é inevitável, mas com o tempo a gente percebe que é preciso controlá-lo, até porque a postura é extremamente importante na entrevista. E aí acabou que ocorreu tudo bem. Apesar do nervosismo, a gente vai aos poucos se soltando e vai conseguindo responder o que nos perguntam. Já teve a finalização, já ficou na seleção, ou o horário não bateu? Como é que aconteceu? Fiquei na seleção e estou esperando, né, o contato. É na área de psicologia ou é em outra área? Infelizmente não, é em outra área. Mas acaba sendo uma possibilidade também de um novo aprendizado, né? Isso, exatamente. O que acontece? O jovem, muitas vezes, ele ingressou na faculdade, ele não conseguiu um estágio dentro da área do curso, porque o estágio tem que ser dentro da área de formação acadêmica. Sim. E aí ele tem a oportunidade de participar de outras seleções, em outras vagas, e às vezes até se encontra também nessas outras vagas. Verdade, né? André. Em outras áreas. Como é que faz a inscrição no CIE para quem está assistindo hoje o programa? Tanto para menor, a gente focou no jovem aprendiz, porque a gente já falou muito de menor aprendiz, que tem a lei desde não sei quando aí, né? Mas aí a gente quis trazer para o jovem, mas para o menor aprendiz, para quem está em casa hoje, caramba, eu posso inscrever lá meu filho, incentivar meu filho aí lá no CIE? Pode, ele pode e deve se inscrever. Ele pode fazer o cadastro através do nosso portal na internet, que é o www.ciee.org.br. Inclusive, ele acompanha todos os dias as vagas que estão sendo abertas no CIE. Ou ele pode ir lá na Monteiro Lobato, número 556, em Tambaú, comparecer lá com os documentos pessoais que nós o cadastramos na hora. Precisa de alguma declaração da escola, da faculdade? Não nesse momento. Para o programa Jovem Aprendiz, ele deve apresentar a identidade, o CPF e a carteira de trabalho. Precisa ter carteira de trabalho. Precisa, porque o aprendiz, ele é um seletista. Ele tem a sua carteira de trabalho assinada e tem todos os direitos garantidos como um funcionário em uma lei especial, em uma modalidade especial dentro da empresa. Remunerado, tudo certinho. Por isso que é uma porta de independência. Essa porta você está querendo que se abra, né, Valesca? Querendo muito, bastante. Isso é muito bacana a gente trazer aqui, porque como é que tá a seleção hoje? Como é que as empresas têm usado o CIE para esse recrutamento? Tem sido bastante efetivo? Todos os dias nós ofertamos vaga.
todos os dias o CIE oferece vaga para jovens aprendizes e para o programa de estágio. O que é importante, Fernanda, a gente pedir aos jovens que se cadastram no CIE é que mantenham os seus cadastros atualizados. Às vezes, eles perdem um telefone, eles mudam de endereço, eles mudam o endereço eletrônico do e-mail e não nos informa. Então, a gente não consegue o contato com ele para que ele vá participar das seleções. Mas todos os dias nós ofertamos vaga, tanto para o programa de estágio como para o programa aprendiz. É só ele ficar também conectado, ele acompanhar através do nosso portal. Qualquer estudante cadastrado no CIE pode sim ter acesso a todas as nossas vagas. Quais eram as tuas expectativas, Gabi, quando você chegou aqui no Sistema Correio de Comunicação? Essa pergunta também vale para você, tá, Valesca? A expectativa de quando você conseguir... Expectativa do primeiro emprego, desse ingresso. Não deixa de ser o primeiro emprego para muitos, né? Isso. Fernanda, eu estava num período, assim, desesperada, né, por um estágio, enfim, alguma vaga de emprego. Fui segura na entrevista, mandei meu currículo para a Viviane, mas, assim, eu mostrei realmente que eu estava a fim de trabalhar, falei que eu queria se dedicar ao meu trabalho, daria, sim, o sangue pela TV, né, trabalharia fielmente. O engajamento, né? Engajamento, exatamente. Você se dedicar, né, Fernanda? Eu acho que isso é um ponto positivo para quem pretende aí, jovem aprendiz, estagiário, para quem pretende ser contratado, quem quer ficar na empresa e quem realmente gosta. Mas, enfim, eu realizei a entrevista, fui segura na entrevista e falei, não, seja o que Deus quiser. Quando foi no dia seguinte, Viviane me ligou e disse que eu iria ser contratada como jovem aprendiz aqui na TV. Muito bacana. E agora está almejando aí uma contratação. E a gente está na torcida. A Gabi é super fofa, super querida aqui. E isso é também importante. Antes de eu encerrar a entrevista, a Aline vai me dar dicas aqui com relação às habilidades, às competências, como a gente deve... A questão comportamental, ela tanto inclui como ela exclui, né? Então tem um monte de dica que a gente vai dar no final. Valesca, e você? Qual a sua expectativa com esse primeiro ingresso no mercado de trabalho? Eu acredito muito que toda a experiência que a gente passa é para agregar. Então, independente de não ser na área ou não, eu acho muito importante para o crescimento da pessoa, né? Em questão de responsabilidade e tudo mais. Então, eu acho que ter essa primeira oportunidade do emprego, ter esse contato com o mundo adulto, digamos assim, que para muitos ainda é uma coisa um tanto distante. Você está com quantos anos? 18. 18. É extremamente importante para a questão do ganho da maturidade e da responsabilidade. E está em que semestre na psicologia? Estou no 4º período. Está no 4º período. Ai, que bacana. Está fazendo onde? Unip. Ah, mesmo escola. Tô seguindo aí. Tô lembrando até. Fiquei sabendo. Tô lembrando até das disciplinas que a gente paga, tá? Nesse semestre. Ô, Aline, a gente traz a Valesca, a gente traz a Gabi. Uma que já está no caminho de conseguir, né? Já passou pela experiência. E outra que está nessa expectativa. Para quem está na expectativa e para quem já está no serviço, que já está tendo a oportunidade de se mostrar, quais são as habilidades, quais são as questões comportamentais indispensáveis para assegurar uma vaga no mercado de trabalho? Olha só, a questão da iniciativa, da proatividade, não só esperar o chefe te pedir, você ir lá e você realizar, não ficar esperando de braços cruzados, tá? A questão da liderança é um outro ponto muito importante a ser desenvolvido pelos jovens, né? Então isso é super importante. Outra coisa importante também é a questão da disponibilidade, como a gente falou, né? Então mostrar essa garra, essa vontade de querer essa oportunidade, né? Então isso tem faltado muito e aí eu abro não só para o jovem, mas também já, né, como profissional no mercado de trabalho. A gente também não pode esquecer, eu acho que também, Aline, falar das competências no sentido também de inglês, de informática, de cursos que agreguem, porque às vezes você só está lá na faculdade, mas cursos paralelos, eu acho que é importante, causa diferencial na hora de uma seleção, não, Andréa? Causa, com certeza. A pessoa tem que estar em constante aprendizado, né? O mundo ele é dinâmico, o mercado de trabalho é dinâmico. Então, a atualização constante faz parte, inclusive, daqueles que já estão no mercado, né? Nós que estamos já trabalhando, que estamos no mercado, essa atualização é importante para a nossa manutenção como profissional. Então, para aquele que está buscando também, ela é fundamental. Ele precisa realmente estar sempre procurando o aperfeiçoamento. É verdade. Né? Sempre desenvolver novas habilidades, procurar... só complementando aqui o que a Aline estava falando, que eu concordo plenamente com ela, eu acredito que falta a boa vontade. O jovem que conseguiu uma oportunidade, que quer ser efetivado, ele tem que demonstrar boa vontade para aprender, boa vontade para realizar as suas atividades, boa vontade para trabalhar com a equipe. Então, a boa vontade, essa disposição dele de estar ali para aprender e agregar, ela é fundamental para uma efetivação futura. É verdade. Eu quero agradecer muito, Gabi, que você que vai voltar ali para trabalhar. Valesca, na
na torcida por você, Obrigada. viu? Que Deus te abençoe e abra portas aí pra você. Aline, sempre bom contar com o seu conhecimento aqui na TV Muito Correio. obrigada. E André, parabéns pelo trabalho do CIE, que tem causado tanto impacto na vida desses jovens, tá? Que Deus abençoe vocês lá. É isso aí. Eu vou contar um pouquinho dessa historinha de 13 anos que eu tenho aqui nessa casa. E eu comecei como estagiária. E assim, sabe, eu vim estagiar na antiga Transamérica, que nem existe mais. Hoje é Mix FM. Mas eu não queria aquilo pra minha vida. Eu não queria ser disc jockey. Na época era assim que se chamava, viu? Eu não queria. Mas você acha que quando surgiu a vaga só tinha pra isso que eu ia dizer não? Eu disse, eu vou. E lá dentro eu vou dar um jeito de ir pra onde eu quero. Mas não deu outra. Eu vim, ficava na Transamérica, vendo como era que o operador de áudio, né? Colocava a música, falava e tal. Fui aprender como ele fazia, ficava ouvindo a rádio quando eu saía daqui. Eu não queria aquilo pra minha vida não, viu, gente? Mas eu precisava ser boa naquilo pra me credenciar pra fazer outra coisa. E foi assim. Até que um dia surgiu uma vaga no programa que o J. Júnior apresentava na rádio como estagiária. Eu fui para essa vaga e assim, ó, as coisas foram caminhando e eu subi todos os degraus para estar aqui hoje. E é importante que a gente aprenda que você não vai brilhar logo de início, você vai subir cada degrau. E isso vai ser importantíssimo, sabe por quê? Vai fazer com que você saiba cada passo que você deu e possa colaborar nessa caminhada. Não é o sucesso que faz a gente feliz, não. É, como eu digo sempre, né? É justamente você aprender a caminhar e esse aprendizado que alimenta a sua alma a cada dia. Então, que você, jovem aprendiz que está assistindo hoje, não perca a oportunidade que abre para você de, às vezes, o primeiro emprego. Ah, não é isso que eu quero, mas vá. Depois as portas começam a se abrir. É tudo network. Onde você vai, você conhece alguém que conhece outra pessoa, de repente você está empregado. Hoje eu estava conversando com o Lucas, que trabalha, não esse Lucas, o outro, ele faz engenharia civil. Eu disse, Lucas, e você? Vai começar no seu estágio? Ele disse, Fernanda, eu ainda estou no segundo período, é difícil estágio na minha área, mas eu estou aqui como mídia social, fazendo foto, isso vai me ajudar no futuro, né, na minha carreira de engenheiro. E a partir do próximo semestre, no terceiro período, eu vou buscar, então, uma vaga na minha área. Ele não fechou as portas. Então, que você aprenda que nem toda porta que se abre é aquela que você sonha, mas já pode ser a primeira para o teu sonhado, tá?